Você também já se perguntou por que o bolo fica pesado? Geralmente isso acontece devido a um erro de preparo e pode acreditar, existem muitos outros fatores que podem ocasionar esse problema desagradável. Por isso, resolvemos listar aqui os 5 maiores erros de preparo que muitos confeiteiros cometem. Acompanhe tudo com atenção e descubra o que não fazer que pode dar errado na sua receita de bolo. A primeira coisa é a quantidade maior de ingredientes líquidos. Esse é um dos erros mais comuns e que não há tanto controle sobre ele. Digo isso porque pode influenciar na quantidade de leite ou até mesmo de ovos. Talvez os ovos que você está utilizando sejam muito grandes e necessite de um pouquinho mais de farinha. Se a massa ficar líquida demais, não irá assar corretamente no forno e, dependente do tempo que você deixa assando, a massa ficará super pesada. Sendo assim, a maneira mais fácil de acertar no ponto da massa é observando sua textura. Ela precisa estar bem lisinha, homogênea e cremosa. Nem mole demais, nem difícil de mexer. Por isso, sempre indico mexer com fouet, pois você consegue ver perfeitamente o cair da massa e, consequentemente, a cremosidade da massa. Segundo, bater a farinha de trigo por muito tempo. Hoje em dia, as farinhas de trigo são todas do tipo 1, ou seja, versáteis para serem utilizadas até para o preparo de pão. Isso significa que ela possui em sua composição uma quantidade maior de glúten. O glúten, quando é trabalhado por muito tempo, se ativa rapidamente. Se você bater a farinha de trigo por mais tempo que o necessário, o que é só até misturar aos outros ingredientes, sua massa certamente vai solar e ficar pesada. Portanto, indico que você bata na batedeira ou no liquidificador todos os ingredientes iniciais, como açúcar, ovos, manteiga ou óleo e leite. Em seguida, transfira essa mistura para uma tigela e vá adicionando aos poucos a farinha de trigo. Mexa delicadamente com um garfo ou um fouet. Esse método de preparo deixa o bolo fofinho, bem leve e muito mais saboroso. Faça o teste e depois volte aqui para me contar. Terceiro, a ordem errada dos ingredientes. Sabia que isso influencia muito na consistência da massa do bolo? Há 2 formas para iniciar o preparo de um bolo, seja na batedeira ou no liquidificador. A primeira forma é bata os ovos com açúcar e a manteiga e o óleo por 5 minutos. E a segunda forma é bata as claras em neve, em seguida as gemas com açúcar e a manteiga. As 2 formas deixam a massa diferente. A segunda é mais indicada para bolos pão de ló, massa de aniversário ou casamento. Fica uma massa super aerada para absorver bem recheios e calda. Já a primeira opção é mais indicada para bolos caseiros, para um preparo rápido e prático. Contudo, é essencial seguir essa ordem para não atrapalhar no resultado da massa. Os ingredientes secos como a farinha de trigo, o cacau em pó, fubá e o fermento são sempre adicionados por último. Quarto, massa descansando por muito tempo. Isso acontece muito com pessoas que deixam para separar os ingredientes na hora ou vai untar a forma depois de bater a massa. A massa está pronta? Então, ela deve ser colocada imediatamente em forno já pré-aquecido a 180 graus por um tempo mínimo de 10 minutos. Sendo assim, a primeira coisa que você precisa fazer é separar todos os ingredientes, que também deve estar em temperatura ambiente. Em seguida, unte a forma com manteiga e farinha de trigo. Por fim, ligue o forno para pré-aquecer enquanto você prepara a massa. Quinto, abrir o forno antes da hora. Eu sei que a curiosidade bate todo momento, mas é super importante que você não abra o forno antes dos 30 minutos. Geralmente, uma receita de bolo simples pede cerca de 35 minutos, então abra o forno somente após os 30 minutos. Talvez seu forno seja muito mais potente e termine antes
assar o bolo nesses 30 minutos, ou talvez precise chegar até os 40 minutinhos. O ponto ideal para saber se um bolo está assado é observar a cor. Ele deve estar bem douradinho e crescido. Ainda está na dúvida? Então é só espetar um palitinho no centro do bolo. Se ele sair limpo é porque está prontinho. Se ele sair com alguns requisitos de bolo grudado é porque a massa está um pouco crua. Nesse caso, vale a pena deixar de 2 a 3 minutos. E uma dica bônus é: quando o seu bolo finalizar, retire imediatamente do forno e coloque sobre uma bancada em temperatura ambiente ou sobre um pano de prato. Se deixar no forno, corre o risco de a massa afundar. Quer que seu bolo saia perfeito? Então, forre o fundo da forma com papel manteiga. É tira e queda. Agora, você já sabe por que o bolo fica pesado. Com essas dicas, tenho certeza de que você não errará nunca mais. Aproveite e já deixe seu joinha aqui pra gente, ele é muito importante. Compartilhe também esse vídeo com seus conhecidos para ajudar mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.